Você traz aí um ponto importante, né? Até mesmo que essa conta já chegou, que já fica aí, já está mais salgada, a gente sabe, e você também explicou ali em relação ao diagnóstico do que possa vir a ser 2025, um ano muito mais com uma atividade menor, né? Ali uma atividade caminhando menor do que este ano, questão também ali do desemprego, e o governo tem, de fato, essa consciência também sobre os reflexos disso, né? Por mais que muitas vezes o discurso político para a base dele seja de não, né, do malvado ser o mercado, como o próprio Felipe comentou aqui, de ser o Banco Central, mas o governo tem ali, sabe que as consequências de não se preocupar com o fiscal atinge até mesmo o pobre, como ele coloca ser ali, né, o guardião, inclusive, das camadas mais desprotegidas. O governo tem este diagnóstico, mas não contém, não usa ali, não consegue fazer nada que consiga conter este problema. Eu queria entender um pouco da tua leitura, como que você enxerga, né, quais seriam as possibilidades. A gente viu que o pacote fiscal não foi o suficiente, né? E você mesmo falou, a não ser que tenha uma cartola ali, um coelho na cartola para tirar. A gente vê algumas medidas que são muito contraditórias, até mesmo essa possibilidade de vir uma MP e aumentando o próprio salário ali dos servidores, entre outras questões ali que a gente tem discutido bastante. Mas de uma forma em geral, por que que o governo não atua para conter este problema? Olha, Paula, na verdade o governo atua, só que ele atua em duas frentes, né? Você tem o Haddad tentando com uma postura bastante austera, com a equipe econômica, com o Rogério Serón do Tesouro Nacional, com o Guilherme Mello da Secretaria de Política Econômica, eles estão ali com o Barreirinha à frente da Receita Federal, eles estão sempre trabalhando para tentar apresentar o melhor plano possível na questão fiscal. O problema é que do outro lado você tem um fogo amigo, né? Tem lá o Rui Costa, entre outros, que acham o seguinte: se o governo fomentar a atividade econômica, o país cresce, gera emprego, resolveu o problema. Só que o que ele esquece é que a gente, ao longo da história da economia brasileira, tem um baixo nível de investimento. Então, quando cresce rapidamente a economia, a gente acaba tendo uma demanda maior do que a nossa capacidade de produção e gera inflação. Ou seja, se a gente não mudar a forma de pensar o país para longo prazo, focar em investimento, a gente não vai mudar essa situação. Aliás, eu já citei isso aqui uma vez. Lá em 1987, em agosto de 1987, o Mário Amato, que na época era presidente da Fiesp, ele disse aquela frase, né? Ou o Brasil acaba com o déficit público, ou o déficit público acaba com o Brasil. Acaba com o Brasil, uma força de expressão para dizer isso, né? A gente não consegue melhorar as condições sociais. E aí você me perguntou qual seria a alternativa. Olha, se não houver um pacto nos três poderes para, de fato, mudar a situação do país, a gente vai continuar sempre discutindo essa situação. 2014, 2016, 15, 1987, sempre foi essa discussão. Ou seja, o pacto não adianta, por exemplo, o judiciário, quando o governo fala de limitar salários, o governo fala, o judiciário falar que vai ter uma aposentadoria em massa, isso vai gerar um problema para o governo. Não dá para querer o governo falar, olha, vamos discutir aqui uma idade mínima dos militares e os militares se rebelarem e falarem que não, vamos ter que sentar e renegociar. Enquanto e o legislativo, né, com não querer aprovar, falando que o governo não tem voto suficiente para fazer o pacote fiscal, aprovar o pacote fiscal, então eles querem liberar recursos de emendas parlamentares, ou seja, se não houver um pacto para fazer um novo pacto federativo, se não houver um acordo com o Congresso, se não houver uma descentralização, né, das receitas, se não mudar essa estrutura do orçamento, Paula, nós vamos ter sempre as mesmas pautas por diversos momentos.